O sol da tarde banhava a propriedade de Ricardo Mendonça com uma luz dourada que parecia transformar tudo o que tocava em ouro. Não que aquele lugar precisasse de mais riqueza. Os portões ornamentados, a mansão de mármore branco e os estábulos majestosos já gritavam fortuna para qualquer um que passasse pela estrada principal de Santa Clara. Ricardo observava sua propriedade da varanda, uma taça de uísque na mão direita e o semblante carregado de alguém que acabara de tomar uma decisão difícil. "Senhor, está tudo pronto para amanhã", disse Marcos, o capataz da fazenda, aproximando-se com passos respeitosos. Os convites foram todos entregues e já confirmaram presença pelo menos 30 colecionadores e investidores. Ricardo assentiu sem entusiasmo, os olhos ainda fixos no horizonte, mais precisamente na direção dos pastos onde Trovão, seu cavalo mais precioso, galopava com a liberdade de quem não sabe que seus dias naquele paraíso estão contados. "E ele? Como está hoje?" perguntou Ricardo, a voz baixa. "Ainda selvagem, senhor. Ninguém consegue chegar perto dele sem que ele tente derrubar a cerca ou machucar alguém. 2 funcionários já se machucaram só nesta semana." Ricardo engoliu o resto do uísque num gesto brusco e bateu o copo na mesa de madeira nobre ao seu lado. O som cortou o silêncio como um tiro. 3 anos, Marcos. 3 malditos anos tentando domá-lo. E nada. Os melhores domadores do país passaram por aqui, e nenhum conseguiu montar nele por mais de 5 segundos. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, sinais de seus 50 e poucos anos. "É melhor assim. Se não posso domá-lo, pelo menos que sirva para aumentar minha coleção de carros." O leilão de Trovão, marcado para o dia seguinte, não era apenas a venda de um cavalo, era a admissão de uma derrota. Um evento que Ricardo transformara em espetáculo para esconder a própria frustração. O milionário, dono da maior rede de concessionárias de luxo do país, raramente fracassava em qualquer empreendimento, mas Trovão representava seu maior desafio não conquistado. Do outro lado da propriedade, a poucos quilômetros dali, o pequeno Miguel observava a movimentação na fazenda através de uma cerca quebrada. Com apenas 10 anos, o menino conhecia cada centímetro daquele terreno limítrofe à propriedade de Ricardo. Filho de um dos funcionários mais humildes da fazenda vizinha, ele passava as tardes ali, fascinado pelo cavalo negro que ninguém conseguia domar. "Você vai embora amanhã, não é?" sussurrou para si mesmo, observando o Trovão correr pelo pasto, a crina negra esvoaçando ao vento como uma bandeira de liberdade. Miguel apertou entre os dedos o pequeno pedaço de papel amassado. Um folheto que anunciava o leilão, encontrado no chão após o pai retornar do trabalho. Suas letras douradas proclamavam: "Leilão exclusivo. Trovão. O puro sangue indomável." A data e hora estampadas em vermelho. Domingo, 15 horas. O menino sentou-se na grama seca, abatido. Desde a primeira vez que vira Trovão, há quase 1 ano, quando seu pai começara a trabalhar na propriedade vizinha, Miguel desenvolvera uma ligação especial com o animal, mesmo que à distância. Enquanto todos viam um cavalo problemático, violento e indomável, o menino enxergava algo diferente. Nos olhos de Trovão havia medo, não raiva, desconfiança, não maldade. "Miguel, onde você se meteu, menino?" A voz de seu pai, Sebastião, ecoou entre as árvores. O garoto levantou-se rapidamente, escondendo o panfleto no bolso. Sebastião apareceu pouco depois, o rosto cansado após mais um dia de trabalho pesado. "Quantas vezes preciso dizer para não ficar perto da cerca? Se o senhor Ricardo ou algum segurança te pegar aqui, posso perder meu emprego." "Desculpa, pai", respondeu Miguel cabisbaixo. "Eu só queria ver o Trovão mais uma vez." Sebastião suspirou, passando a mão calejada pelos cabelos escuros do filho. Não conseguia ficar bravo com ele por muito tempo. Desde que sua esposa falecera 3 anos atrás, eram só os 2 contra o mundo. E Miguel herdara dela a paixão por cavalos. "Filho, amanhã vai ter muita gente importante lá. O patrão tá vendendo o Trovão porque nem ele mesmo aguenta mais. Aquele cavalo já machucou muita gente, inclusive o domador que era amigo do senhor Ricardo." "Mas ele não é mau, pai", protestou o menino.
os olhos brilhando com convicção. Ele só tem medo. Já reparou como ele fica quando alguém se aproxima com aqueles chicotes e esporas? É como se lembrasse de algo ruim. Sebastião balançou a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios. Você e essa sua imaginação. Vamos para casa. Amanhã tenho que trabalhar no leilão e você vai ficar com a Dona Rosa. A caminhada até a pequena casa onde viviam foi silenciosa. Miguel, absorto em pensamentos, chutava pedrinhas no caminho, enquanto planejava o que seria sua missão mais importante. Enquanto isso, na mansão, Ricardo recebia seu último convidado da noite. Jorge Mendes, um empresário tão rico quanto ele, mas com a fama de não se importar com os meios para atingir seus objetivos. Então você finalmente desistiu daquela fera, disse Jorge, sentando-se na poltrona de couro com um charuto entre os dedos. Sempre soube que aquele cavalo era um caso perdido, mas as éguas que você conseguiu com o cruzamento deles são excepcionais. Ricardo serviu 2 doses de conhaque e entregou uma ao visitante. O problema não é ele ser selvagem, é a impossibilidade de controlá-lo. Já tentei de tudo. Jorge deu uma risada áspera. Bem, quando ele for meu, tenho métodos mais eficientes. Não me importo se ele ficará com algumas cicatrizes desde que aprenda quem manda. Um desconforto percorreu a espinha de Ricardo. Jorge era conhecido por seus métodos brutais de doma, mas o leilão já estava anunciado, e além disso, a oferta seria provavelmente a mais alta. O leilão será justo, Jorge. Quem der mais, leva. Claro, claro, respondeu o outro, soprando a fumaça em círculos perfeitos. Mas entre nós, você sabe que ninguém vai superar minha oferta. Já vendi 3 fazendas no norte para garantir esse animal no meu Haras. Imagine a reputação que terei quando conseguir domá-lo. Quando Jorge finalmente se retirou, Ricardo permaneceu na varanda contemplando as estrelas. Algo no fundo de sua consciência o incomodava. Talvez fosse o destino de Trovão, talvez fosse a presunção de Jorge, ou talvez fosse apenas o conhaque. Na pequena casa de madeira na periferia da propriedade, Miguel também não conseguia dormir. Deitado na cama simples, com o teto vazado mostrando pedaços do céu estrelado, ele traçava seu plano. Não podia deixar que Trovão fosse vendido, especialmente para alguém como Jorge Mendes, cujas histórias de crueldade com animais já haviam chegado até mesmo aos ouvidos das crianças da região. Pai, sussurrou Miguel na escuridão do quarto que dividiam. Você já viu o Trovão comer alguma coisa da mão de alguém? Sebastião, já quase dormindo, respondeu com voz arrastada. Não, ninguém chega perto o suficiente. Por quê? Por nada, respondeu o menino, virando-se para esconder o pequeno sorriso que se formava em seus lábios. Na manhã seguinte, a fazenda de Ricardo estava em polvorosa. Funcionários corriam de um lado para outro, arrumando os últimos detalhes para o leilão. Uma grande tenda branca havia sido montada próxima ao estábulo principal, com cadeiras dispostas em semicírculo em frente a um pequeno palco. Telões exibiam imagens de Trovão em toda sua glória, galopando pelos campos, empinando as patas dianteiras, exibindo sua pelagem negra brilhante sob o sol. Miguel chegou cedo com o pai, que precisava ajudar na organização. Dona Rosa, a senhora que deveria cuidar dele, havia tido um imprevisto, e Sebastião não teve escolha senão levar o filho. Você fica aqui quietinho, ordenou apontando para um banquinho próximo à cozinha externa onde os funcionários preparavam o buffet para os convidados. Não saia daqui por nada, entendeu? Miguel assentiu obedientemente, os olhos percorrendo todo o ambiente, memorizando cada detalhe. Observava os seguranças, os horários em que trocavam de posto, o caminho até o cercado onde Trovão estava isolado. Horas mais tarde, carros luxuosos começaram a chegar. Homens em ternos caros e mulheres em vestidos elegantes desciam dos veículos, cumprimentando Ricardo com apertos de mão e sorrisos calculados. O burburinho aumentava a cada novo convidado, todos ansiosos para ver o famoso cavalo indomável que finalmente seria leiloado. O coração de Miguel batia acelerado. Seu plano precisava ser perfeito, e o momento estava se aproximando.
Foi quando Jorge Mendes chegou em sua limusine preta que o menino sentiu a urgência apertar seu peito. O empresário desceu do carro com um sorriso predatório nos lábios finos, ajeitando o terno impecável enquanto conversava com Ricardo. Mesmo à distância, Miguel podia sentir a frieza daquele homem, a crueldade disfarçada sob camadas de riqueza e poder. É agora ou nunca, sussurrou para si mesmo, levantando-se discretamente do banquinho. Aproveitando a confusão da chegada dos últimos convidados, Miguel deslizou entre os funcionários atarefados e seguiu em direção aos fundos da propriedade. Em seu bolso, uma maçã vermelha e suculenta guardada do café da manhã seria sua única arma naquela missão impossível. O que o pequeno Miguel não sabia é que suas ações naquele dia mudariam para sempre, não apenas o destino de Trovão, mas também o seu próprio. Miguel contornou os estábulos principais com a cautela de quem conhece os riscos que corre. Cada passo era calculado. Cada olhar para os lados garantia que nenhum adulto percebesse sua presença onde não deveria estar. O burburinho do leilão, que começaria em menos de 1 hora, servia como camuflagem perfeita para seus movimentos. Quando finalmente chegou perto do cercado isolado onde Trovão estava, sentiu o coração acelerar. O majestoso cavalo negro se movimentava inquieto, como se pressentisse seu destino. A crina brilhante balançava com o vento, enquanto ele circulava o espaço delimitado pelas cercas reforçadas que haviam sido especialmente construídas para contê-lo. "Oi, Trovão", sussurrou Miguel, mantendo-se a uma distância segura. As orelhas do cavalo se moveram instantaneamente na direção do som, e os olhos negros e profundos fixaram-se no pequeno intruso. Trovão relinchou, batendo as patas dianteiras no chão com força, levantando poeira. Qualquer pessoa sensata teria recuado, mas Miguel permaneceu firme. Lentamente, retirou a maçã vermelha do bolso, exibindo-a na palma da mão estendida. "É para você", disse com voz suave e calma. "Não tenho chicote, nem corda, nem nada que possa te machucar. Só esta maçã." O cavalo parou de relinchar, observando o menino com desconfiança. Miguel deu um passo à frente, depois outro, movendo-se em câmera lenta. Sabia que um movimento brusco poderia assustá-lo, ou pior, provocar uma reação violenta. "Eu sei que você tem medo", continuou o garoto, agora a apenas 2 metros da cerca. "Mas não precisa ter medo de mim. Nunca vou te machucar." Trovão manteve-se imóvel, os olhos fixos ora no menino, ora na maçã em sua mão. Miguel aproximou-se mais um pouco até que sua mão estendida ultrapassasse a cerca. Foi quando ouviu vozes se aproximando. "O cavalo está aqui. Vamos levá-lo para a apresentação antes do leilão", disse um homem que Miguel reconheceu como um dos tratadores. Em pânico, o menino abaixou-se rapidamente, escondendo-se atrás de alguns fardos de feno empilhados próximos ao cercado. Seu coração batia tão forte que ele temia que o som o denunciasse. 3 homens entraram no campo visual de Miguel. 2 deles carregavam laços e um chicote, enquanto o terceiro segurava firmemente uma focinheira de couro. "Cuidado com esse demônio", advertiu um deles. "Na semana passada, ele quase arrancou o braço do João. O patrão disse que precisamos exibi-lo antes do leilão começar. Os compradores querem ver a mercadoria", respondeu o outro com um riso sem humor. Miguel assistiu, impotente, enquanto os homens entravam no cercado com cautela. Trovão imediatamente percebeu a ameaça, recuando para o extremo oposto, os olhos arregalados de medo. Os homens se separaram, tentando cercá-lo de diferentes ângulos. O cavalo relinchou furiosamente quando o primeiro laço foi arremessado em sua direção. Desviou-se com agilidade impressionante, mas o segundo homem aproveitou o momento para lançar seu próprio laço, que acabou se prendendo ao pescoço do animal. "Peguei!" gritou o tratador, puxando a corda com força. Trovão empinou, tentando se livrar do aperto em seu pescoço. O terceiro homem aproveitou a oportunidade para se aproximar com a focinheira, mas o cavalo, num movimento desesperado, acertou-o com as patas dianteiras, derrubando-o na poeira. "Maldito animal!" gritou o homem caído, levantando-se com dificuldade. "Isso vai ter troco."
Miguel mordeu o lábio para conter o grito quando viu o homem pegar o chicote. Um estalo cortou o ar, e o cavalo relinchou de dor quando o couro atingiu seu flanco. O menino sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Após vários minutos de luta e mais alguns golpes de chicote, os homens finalmente conseguiram dominar Trovão o suficiente para colocar a focinheira e guiá-lo para fora do cercado. O animal ainda resistia, mas os 3 homens juntos conseguiam controlar seus movimentos. Miguel esperou que se afastassem antes de sair de seu esconderijo. Seu plano inicial havia sido interrompido, mas um novo começava a se formar em sua mente. Seguiu os homens à distância, observando para onde levavam Trovão. Enquanto isso, sob a grande tenda branca, o leilão se preparava para começar. Ricardo Mendonça, impecavelmente vestido em um terno cinza, supervisionava os últimos detalhes. Marcos, o capataz, aproximou-se com expressão preocupada. Senhor, Trovão está especialmente agitado hoje. Foi difícil trazê-lo até o curral de exibição. Ricardo suspirou. Era de se esperar. Aquele animal sempre sentiu quando algo estava para acontecer. Mantenha homens suficientes por perto. Não quero acidentes hoje. Jorge Mendes observava a conversa à distância, um sorriso discreto nos lábios enquanto sorvia uma taça de champanhe. Aproximou-se quando Marcos se afastou. Preocupado com o espetáculo, meu amigo? Perguntou com falsa cordialidade. Apenas tomando as precauções necessárias, respondeu Ricardo secamente. Trovão não é um cavalo comum. Certamente não é. Por isso estou disposto a pagar qualquer preço por ele. Imagine o que significa domar o que o grande Ricardo Mendonça não conseguiu. Ricardo engoliu a irritação. É só um cavalo, Jorge. Nós 2 sabemos que não é. É uma questão de orgulho. Seu orgulho ferido, para ser mais específico. Jorge deu uma risada suave antes de se afastar para cumprimentar outros convidados. No curral de exibição, anexo à área do leilão, Trovão havia sido amarrado com cordas extras, a focinheira apertada em seu focinho. Mesmo assim, o animal não se rendia, sacudindo a cabeça e batendo os cascos no chão. Miguel esgueirou-se por entre convidados distraídos e funcionários atarefados, até encontrar um local de onde pudesse observar tanto o curral quanto a área do leilão. Seu pai estaria procurando por ele agora, mas isso era mais importante. A maçã ainda estava em seu bolso, ligeiramente amassada, mas ainda utilizável para seu plano. Olhou ao redor, avaliando as possibilidades. Precisava de uma distração, algo que desviasse a atenção dos seguranças por tempo suficiente para que ele pudesse se aproximar de Trovão novamente. O locutor do leilão, um homem de voz potente, subiu ao pequeno palco e começou a testar o microfone. Os convidados, cerca de 50 pessoas da alta sociedade, tomavam seus lugares nas cadeiras dispostas em semicírculo. Senhoras e senhores, peço que tomem seus assentos. O leilão começará em exatamente 15 minutos. Antes teremos o prazer de apresentar o exemplar principal de hoje. Trovão, o puro sangue inglês que todos vieram ver. Um murmúrio de excitação percorreu a multidão. Miguel viu seu pai entre os funcionários que serviam bebidas aos convidados. O rosto de Sebastião estava tenso, provavelmente preocupado com o filho desaparecido. Um remorso momentâneo atingiu o menino, mas a visão de Trovão, amarrado e amordaçado, reacendeu sua determinação. Tinha que fazer algo, e rápido. Foi quando notou um grupo de cavalos sendo preparados para uma demonstração paralela. Éguas puro sangue que também seriam leiloadas, embora por valores muito inferiores ao de Trovão. Um plano começou a se formar em sua mente. Rapidamente, Miguel se dirigiu para os fundos da tenda, onde vários materiais da fazenda eram armazenados. Encontrou o que procurava. Pequenos fogos de artifício usados em celebrações da fazenda. Seu pai uma vez explicara que eles assustavam os cavalos, por isso eram mantidos longe dos estábulos. Exatamente o que precisava para uma distração. Pegou 3 pequenos rojões e um isqueiro abandonado por algum funcionário, escondendo tudo nos bolsos. Depois, esgueirou-se até um ponto estratégico, próximo ao cercado das éguas, mas suficientemente distante para não ser imediatamente identificado como a fonte do caos que planejava. Dentro da tenda,
Ricardo tomava seu lugar no palco ao lado do leiloeiro. A hora havia chegado. Jorge Mendes sentava-se na primeira fileira, um sorriso confiante no rosto, enquanto outros compradores em potencial consultavam catálogos com informações sobre Trovão e seu impressionante pedigree. Senhoras e senhores, começou o leiloeiro, bem-vindos ao leilão exclusivo da Fazenda Mendonça. Hoje temos a honra de oferecer um exemplar único, um desafio para qualquer domador, uma joia para qualquer aras. Antes de iniciarmos os lances, vamos apresentar a estrela da tarde. Ao sinal do leiloeiro, as cortinas do fundo do palco se abriram, revelando o curral de exibição onde Trovão estava. Mesmo contido por cordas e focinheira, o cavalo negro impunha respeito. Sua postura, mesmo na adversidade, era majestosa. Os olhos, entretanto, queimavam com fúria e medo. Os convidados aplaudiram, alguns levantando-se para ver melhor o animal que causava tanto alvoroço. Jorge Mendes inclinou-se para a frente, analisando cada detalhe do cavalo como um investidor avaliando uma obra de arte valiosa. Do lado de fora, Miguel aguardava o momento perfeito. Quando todas as atenções estavam voltadas para Trovão, acendeu o primeiro rojão e o lançou na direção oposta ao curral de exibição, próximo ao cercado onde as éguas estavam. O estouro foi alto, seguido por um rastro de faíscas coloridas. O efeito foi imediato. As éguas relincharam em pânico, correndo em círculos e batendo contra a cerca. Os convidados voltaram suas cabeças na direção do barulho, muitos levantando-se das cadeiras. Seguranças e tratadores correram para controlar a situação. Miguel não perdeu tempo. Acendeu o segundo rojão e o lançou um pouco mais perto da tenda principal, multiplicando a confusão. No caos que se seguiu, com pessoas gritando e cavalos assustados, o menino viu sua oportunidade. Correndo agachado entre os convidados assustados e os funcionários que tentavam restabelecer a ordem, Miguel chegou até o curral de exibição. Trovão puxava violentamente as cordas que o prendiam, agitado pelos estouros e pela confusão generalizada. Seus olhos selvagens percorriam o ambiente em busca de uma rota de fuga, as narinas dilatadas soprando o ar com força. Miguel aproximou-se pela lateral do curral, onde a visibilidade era menor devido à cortina parcialmente fechada. Os guardas e tratadores haviam corrido para conter as éguas em pânico, deixando apenas um homem vigiando Trovão. E mesmo este parecia mais preocupado com o tumulto do outro lado do que com seu posto. «Calma, garoto», sussurrou Miguel, tão baixo que apenas o cavalo poderia ouvir. As orelhas de Trovão giraram imediatamente na direção do som. O animal parou de puxar as cordas por um instante, como se tentasse identificar aquela voz diferente das outras. Miguel aproveitou o momento e, com o coração martelando no peito, deslizou para dentro do curral. O tratador finalmente percebeu sua presença. «Ei, moleque, saia já daí!» gritou, avançando na direção de Miguel. O menino sabia que tinha apenas segundos. Tirou a maçã do bolso e, num gesto rápido, estendeu a mão para Trovão. Não tentou se aproximar mais. Apenas manteve o braço esticado, a fruta vermelha contrastando com sua pele morena. «Confia em mim», murmurou, olhando diretamente nos olhos do animal. Ocorreu então algo que ninguém na fazenda de Ricardo Mendonça jamais havia presenciado. Trovão, o cavalo indomável que atacava qualquer humano que se aproximasse, abaixou levemente a cabeça. Seus olhos, antes cheios de fúria, agora estudavam o menino com curiosidade. Num movimento cauteloso, aproximou o focinho da mão de Miguel, as narinas farejando a maçã. O tratador congelou a meio caminho, boquiaberto com a cena. «Meu Deus do céu!» balbuciou. O momento foi interrompido por outro estrondo. O terceiro rojão, que Miguel havia deixado estrategicamente posicionado mais longe, explodiu. Este tinha sido programado para um efeito maior. Luzes coloridas jorraram em todas as direções, causando ainda mais pânico. Aproveitando a nova onda de confusão, Miguel deu um passo adiante e, com cuidado, tocou o focinho de Trovão. O cavalo estremeceu, mas não recuou. Pelo contrário, manteve-se parado, permitindo o contato. «Eu sabia», disse o menino sorrindo. «Miguel». A voz de Sebastião cortou o ar como uma navalha.
O pai de Miguel havia finalmente encontrado o filho, e seu rosto era uma mistura de raiva e pavor absoluto. Saia daí agora mesmo! Mas era tarde demais. O tratador já havia se recuperado da surpresa inicial, e agora avançava para capturar o invasor. Sebastião, vendo o perigo, saltou para dentro do curral, pronto para proteger o filho. No mesmo instante, Ricardo e Jorge apareceram, atraídos pelos gritos. O rosto do milionário empalideceu ao ver a criança tão perto de Trovão. Jorge, por sua vez, exibia uma expressão de intensa curiosidade. "Tire o menino dali imediatamente", ordenou Ricardo, enquanto alguns seguranças se aproximavam. O caos estava instaurado. De um lado, Sebastião tentava alcançar o filho. Do outro, o tratador avançava para agarrar Miguel. E ao centro, o menino permanecia surpreendentemente calmo, ainda com a mão no focinho de Trovão. Foi quando o inesperado aconteceu. Trovão, sentindo a aproximação de pessoas hostis, relinchou alto e se agitou novamente, mas não atacou Miguel. Em vez disso, posicionou-se de forma a ficar entre o menino e os adultos que se aproximavam, como se estivesse protegendo-o. "Inacreditável", murmurou Ricardo, paralisado pela cena. "Pai, espera", gritou Miguel para Sebastião. "Ele não vai me machucar. Olha." Para provar seu ponto, Miguel moveu a mão lentamente até a crina de Trovão e fez um afago suave. O cavalo, longe de reagir com violência, baixou ainda mais a cabeça, permitindo o carinho. Sebastião parou perplexo, a meio caminho do filho. O tratador também se deteve, olhando incerto para Ricardo, aguardando instruções. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Jorge Mendes com os olhos fixos em Miguel e Trovão. "Como esse moleque conseguiu?" Ricardo não respondeu imediatamente. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, processando o que via. Em 3 anos, nenhum dos melhores domadores do país havia conseguido sequer tocar em Trovão sem que o animal tentasse atacá-los. E agora, um menino de 10 anos acariciava sua crina como se fosse o pet da família. "Todo mundo se afaste", disse finalmente Ricardo com voz controlada. "Sebastião, fique onde está. Marcos, mande os convidados aguardarem na área de recepção. Jorge, acompanhe-os, por favor." Jorge hesitou, claramente relutante em sair. "Isso muda tudo, Ricardo", murmurou para o anfitrião. "Você sabe disso." Ricardo assentiu levemente, sem desviar os olhos da cena impressionante. "Sim, muda. Agora vá." Quando o local estava mais calmo, com apenas Ricardo, Sebastião e alguns seguranças a uma distância segura, o milionário se dirigiu ao menino. "Miguel, não é? Filho do Sebastião." O garoto assentiu, ainda acariciando o pescoço de Trovão, que parecia mais calmo a cada momento. "Como você fez isso, menino?" Miguel olhou para o cavalo e depois para Ricardo. "Ele não é mau, senhor, só tem medo. Os outros chegam com chicotes e cordas, então ele fica bravo. Eu só trouxe uma maçã." A simplicidade da resposta pegou Ricardo desprevenido. Ele olhou para Sebastião, que parecia tão surpreso quanto ele. Seu filho sempre teve esse dom com animais? O funcionário engoliu em seco antes de responder. "Desde pequeno, senhor. A mãe dele, que Deus a tenha, também era assim. Ela trabalhava com cavalos antes de falecer." Ricardo ficou em silêncio por alguns momentos, observando a interação entre Miguel e Trovão. O cavalo, agora completamente calmo, permitia que o menino removesse a focinheira apertada. Quando finalmente se livrou dela, Trovão sacudiu a cabeça e relinchou baixo, quase como um agradecimento. "Miguel", chamou Ricardo, "você acha que conseguiria montar nele?" Os olhos do menino se arregalaram. "Não sei, senhor. Nunca montei num cavalo tão grande." "Senhor Ricardo, por favor", interveio Sebastião preocupado. "Meu filho não tem experiência com..." "Não estou mandando ele montar agora", interrompeu Ricardo levantando a mão. "Só quero saber se ele acredita que poderia." Miguel olhou para Trovão avaliando. Depois de um momento, respondeu: "Acho que sim, senhor. Mas precisaria de tempo. Ele ainda não confia em mim completamente." Ricardo assentiu, pensativo. A mente do empresário já calculava possibilidades,
oportunidades e, é claro, o valor que Trovão agora representava se pudesse ser domado. Senhor, a voz de Marcos interrompeu seus pensamentos. Os convidados estão ficando impacientes. Querem saber se o leilão vai continuar. Era uma decisão difícil. Por um lado, havia dezenas de compradores ricos esperando para dar lances em Trovão. Por outro, o que acabara de presenciar mudava completamente o cenário. Se o cavalo pudesse ser domado, seu valor seria incalculável, muito além do que qualquer leilão poderia render. Ricardo consultou seu relógio de pulso, ganhando tempo para pensar. Jorge Mendes certamente não ficaria feliz, mas negócios eram negócios. Marcos, informe aos convidados que o leilão de Trovão está suspenso por tempo indeterminado. Ofereça minhas sinceras desculpas e diga que receberão uma compensação pela inconveniência. As éguas ainda serão leiloadas conforme planejado. Marcos pareceu surpreso, mas assentiu e saiu para cumprir a ordem. Ricardo então se voltou para Sebastião. Quanto ao seu filho, gostaria de fazer uma proposta, mas antes, precisamos tirar Miguel e Trovão daqui. A imprensa já deve estar sabendo do incidente, e não quero jornalistas vasculhando a propriedade. Sebastião concordou, ainda atordoado pelos acontecimentos. Miguel, por sua vez, continuava junto ao cavalo, agora desatando as cordas que prendiam suas patas. Miguel, chamou Ricardo. Você acha que consegue fazer Trovão segui-lo até o estábulo principal? É mais reservado lá. O menino pensou por um instante, depois assentiu. Pegou a ponta de uma das cordas e a segurou frouxamente, mais como guia do que como contenção. Vamos, Trovão, disse ele suavemente. Temos que ir para um lugar seguro. Para espanto de todos, o cavalo acompanhou Miguel sem resistência, saindo do curral de exibição em direção aos estábulos. Foi uma caminhada lenta e cuidadosa, com Ricardo e Sebastião seguindo a alguns metros de distância. Enquanto isso, na área de recepção, Jorge Mendes recebia a notícia de que o leilão fora cancelado. Seu rosto, normalmente impassível, não conseguiu esconder a raiva. Cancelado? Como assim cancelado? Exigiu saber. Vim até aqui especialmente para comprar aquele cavalo. O assistente de Ricardo parecia desconfortável. Sinto muito, Sr. Mendes. O Sr. Ricardo manda dizer que situações imprevistas tornaram necessária essa decisão. Ele entrará em contato pessoalmente para explicar melhor. Jorge estreitou os olhos, um músculo pulsando em sua têmpora. Tem a ver com aquele moleque, não tem? O que eu vi no curral. Quando o assistente não respondeu, Jorge teve sua confirmação. Sem dizer mais nada, retirou-se da recepção e caminhou em direção ao seu carro, onde seu motorista aguardava. Antes de entrar, olhou uma última vez para a fazenda de Ricardo. Isso não vai ficar assim, murmurou para si mesmo. No estábulo principal, Miguel havia conduzido Trovão para uma baia espaçosa e confortável. O cavalo aceitou água fresca e mais um pedaço de maçã que o menino havia guardado. Ricardo observava, fascinado, a interação entre o menino e o cavalo. Havia algo quase mágico na naturalidade com que Miguel tratava Trovão, como se fossem velhos amigos que se reencontravam após longa separação. Sebastião permanecia a uma distância respeitosa, ainda nervoso com a situação, mas também visivelmente orgulhoso do filho. Sebastião, chamou Ricardo em voz baixa, indicando um canto mais afastado do estábulo. Precisamos conversar. O funcionário assentiu e seguiu o patrão, lançando um último olhar preocupado para Miguel. Senhor Ricardo, peço desculpas pelo comportamento do meu filho. Ele não deveria ter se intrometido no leilão e... Não estou bravo, Sebastião, interrompeu o milionário. Na verdade, seu filho pode ter acabado de resolver um problema que me custou 3 anos e uma pequena fortuna. Sebastião piscou, surpreso. Como o senhor deve saber, continuou Ricardo, Trovão é um puro-sangue excepcional. Seu pedigree é impecável, com campeões em ambos os lados da família. Comprei-o por uma fortuna porque acreditava que ele seria o garanhão perfeito para melhorar minha linhagem de cavalos. E, de fato, as crias dele com minhas éguas são excepcionais.
O problema sempre foi a impossibilidade de domá-lo. Ele fez uma pausa, olhando para o menino que agora sentava tranquilamente em um fardo de feno próximo à baia de trovão, conversando com o cavalo como se este pudesse entender cada palavra. Contratei os melhores domadores do Brasil. Alguns chegaram do exterior especialmente para tentar. Nenhum conseguiu sequer colocar uma sela nele sem ser atacado. E agora seu filho... Sebastião seguiu o olhar de Ricardo. Miguel sempre teve um jeito com animais, senhor. Desde pequeno, a mãe dele dizia que ele tinha o dom. E, pelo visto, tinha razão. Ricardo ajeitou o paletó, tomando uma decisão. Tenho uma proposta para você e seu filho. Quero que Miguel tente domar Trovão, oficialmente. O rosto de Sebastião expressou choque e preocupação. Mas, senhor, ele é só uma criança. Não tem treinamento, não sabe as técnicas. Técnicas? Ricardo riu brevemente. Os melhores especialistas do mundo tentaram todas as técnicas conhecidas com Trovão. Não funcionou. Seu filho tem algo diferente. Algo que não se aprende em livros ou com treinadores. Sebastião hesitou, claramente dividido entre o orgulho e o medo pelo filho. Obviamente ele terá supervisão, acrescentou Ricardo vendo a hesitação. E será bem recompensado. Estou disposto a pagar R$ 5.000 por semana pelo trabalho dele. Além disso, se conseguir domar Trovão a ponto de eu poder montá-lo, vocês receberão um bônus de R$ 100.000. Os olhos de Sebastião se arregalaram. Era mais dinheiro do que ele ganhava em um ano de trabalho duro na fazenda. E tem mais, continuou Ricardo, sabendo que tinha a atenção total do homem agora. Conheço sua situação, Sebastião. Sei que vocês moram naquela casinha simples na beira da propriedade desde que sua esposa faleceu. Estou oferecendo a você e Miguel um dos chalés de hóspedes para morarem enquanto ele trabalha com Trovão. É mais perto, mais confortável e, francamente, mais seguro. Sebastião engoliu em seco, emocionado com a oferta que poderia mudar completamente a vida deles. Mas ainda havia um medo racional nos olhos do pai. E se ele se machucar? Trovão já feriu pessoas. Mas não seu filho, destacou Ricardo. Você viu o que acabou de acontecer. Aquele cavalo protegeu Miguel dos outros. Nunca vi nada igual. Ricardo fez uma pausa estratégica, permitindo que Sebastião processasse tudo. De qualquer forma, a decisão final é de vocês dois. Converse com Miguel. Se aceitarem, podem se mudar para o chalé amanhã mesmo. Enquanto isso, longe dali, na elegante mansão de Jorge Mendes situada nos arredores da capital, o empresário lançava um copo de cristal contra a parede. O vidro se estilhaçou, espalhando gotas de uísque pelo papel de parede importado. Cancelado no último minuto, vociferou para seu assistente pessoal, que permanecia estático próximo à porta, acostumado aos surtos de raiva do patrão. Depois de eu vender 3 propriedades para garantir o dinheiro, depois de passar semanas anunciando para todos que aquele cavalo seria meu. Senhor, talvez haja outra oportunidade, tentou acalmar o assistente. O senhor Ricardo pode reconsiderar. Reconsiderar? Jorge riu amargamente. Você não entendeu o que aconteceu. Aquele moleque conseguiu domar o indomável. Agora Trovão vale 10 vezes mais do que valia esta manhã. Ele se serviu de outra dose de uísque, os olhos estreitos em concentração. Não, Ricardo não venderá mais. Mas isso não significa que não posso ter o que quero. Tomou um grande gole da bebida. Quero que você descubra tudo sobre esse menino, esse domador milagroso. Quem é? De onde veio? O que faz? Tudo. De volta à fazenda de Ricardo, Miguel estava encantado com a proposta que seu pai lhe transmitira. Seus olhos brilhavam de empolgação, enquanto ambos caminhavam de volta para sua humilde casa ao entardecer. R$ 100.000, pai. Podemos consertar nosso telhado, comprar um celular novo para você, talvez até um computador para mim. Sebastião sorriu, tocado pelo entusiasmo do filho. As preocupações ainda estavam lá, mas ver Miguel tão animado trazia-lhe uma alegria que não sentia há muito tempo. Não conte com o dinheiro antes de ganhar, filho. E não vai ser fácil. Domar um cavalo não é só fazê-lo comer da sua mão uma vez. É um processo longo. Eu sei, pai.
Mas Trovão gosta de mim. Eu sinto isso. Ele só precisa de alguém que o entenda, que não o machuque. Quando chegaram em casa, Miguel correu para separar suas poucas roupas e pertences. A ideia de morar no chalé de hóspedes, que ele já vira de longe mas nunca entrara, parecia um sonho. Sebastião observava o filho com um misto de orgulho e apreensão. Uma parte dele se perguntava se estava fazendo a coisa certa ao permitir que Miguel se envolvesse tão profundamente com um animal perigoso. Outra parte, porém, lembrava-se das palavras de sua falecida esposa. Nosso filho tem um dom especial, Sebastião. Um dia, isso mudará a vida dele. Na manhã seguinte, Ricardo acordou mais cedo que o habitual. Havia dormido pouco, sua mente repleta de ideias e projeções. Se Miguel conseguisse realmente domar Trovão, as possibilidades eram vastas. O cavalo poderia participar de competições, aumentando exponencialmente seu valor. Mais importante, sua reputação como criador seria solidificada, pois teria conseguido onde tantos outros falharam. Depois de um café rápido, dirigiu-se aos estábulos. Para sua surpresa, Miguel já estava lá, sentado em um banquinho próximo à baia de Trovão, conversando com o animal em voz baixa. "Bom dia, Miguel", saudou Ricardo. "Vejo que é madrugador." O menino sorriu, levantando-se respeitosamente. "Bom dia, senhor Ricardo. Meu pai sempre diz que o trabalho na fazenda começa com o sol." "Sabe as palavras. Seu pai já deve estar vindo com suas coisas para o chalé?" "Sim, senhor. Ele só foi fechar nossa casa." Ricardo observou como Trovão reagia à sua presença. O cavalo estava mais calmo do que jamais vira, mas ainda mantinha uma distância respeitosa da cerca quando o milionário se aproximava. "Ele ainda não confia em mim", comentou Ricardo. "Ainda não", concordou Miguel com sinceridade. "Mas vai confiar. Eu disse a ele que o senhor é uma boa pessoa." Ricardo sorriu, tocado pela inocência do garoto. "E qual é seu plano para hoje?" Miguel assumiu uma expressão séria, quase profissional. "Hoje só vou conversar com ele, deixar que se acostume comigo. Talvez escovar sua crina se ele permitir. Nada demais. Os cavalos precisam de tempo." Ricardo assentiu, impressionado com a abordagem intuitiva do menino que, sem qualquer treinamento formal, parecia entender princípios que muitos profissionais levavam anos para assimilar. "Seu pai explicou sobre o pagamento e o bônus?" "Sim, senhor. É muito dinheiro." Miguel hesitou, depois acrescentou: "Mas não é por isso que quero fazer isso. Eu já tinha planos de salvar Trovão antes de saber da recompensa." Ricardo observou o garoto com crescente admiração. Havia uma pureza em suas intenções que era refrescante em um mundo onde tudo tinha um preço. "Bem, independentemente dos motivos, estou satisfeito por tê-lo na equipe, Miguel. E para oficializar..." Ricardo estendeu um pequeno estojo que trazia no bolso. "Isto é para você." Miguel abriu o estojo, revelando um crachá com seu nome e o logotipo da Fazenda Mendonça. Embaixo do nome, lia-se: Domador Júnior. "Uau! Meu próprio crachá!" exclamou o menino maravilhado. "Todo funcionário oficial precisa de um", explicou Ricardo sorrindo. "Agora vou deixá-lo trabalhar. Marcos estará por perto se precisar de algo. Ah, e seu pai pode pegar as chaves do chalé com a governanta quando chegar." Enquanto Ricardo se afastava, Miguel prendia orgulhosamente o crachá em sua camisa, mostrando-o para Trovão. "Viu só? Agora sou um domador de verdade. Prometo que nunca vou te machucar ou deixar que te machuquem." O cavalo relinchou suavemente, como se compreendesse a promessa. Na sala de estar de sua mansão, Jorge Mendes recebia as primeiras informações sobre Miguel e seu pai. Seu assistente, eficiente como sempre, havia passado a noite reunindo dados. Miguel Torres, 10 anos, filho de Sebastião Torres, funcionário de manutenção na fazenda de Ricardo há 2 anos. A mãe, Luísa Torres, faleceu há 3 anos devido a complicações de uma pneumonia. Pelo que descobri, ela trabalhou com cavalos em um aras no sul antes de se casar. Jorge escutava com atenção, procurando algum detalhe que pudesse usar a seu favor. Moram, ou moravam, em uma casa simples na periferia da propriedade. Situação financeira precária, especialmente após a morte da mãe.
O menino frequenta a escola municipal, tem boas notas, nenhum problema disciplinar registrado. E sobre ontem? O que ele fez com o cavalo? O assistente hesitou. Não tenho detalhes precisos, senhor. Os convidados foram afastados rapidamente. Mas pelos relatos, o menino simplesmente conversou com o animal. Ofereceu uma maçã. E o cavalo permitiu. Jorge franziu a testa, insatisfeito com a explicação. Impossível. Deve haver algum truque, alguma técnica secreta. Ele se levantou, andando de um lado para outro. Quero que você continue investigando, e quero saber o que Ricardo pretende fazer agora que cancelou o leilão. A primeira semana de Miguel como domador oficial de Trovão transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. A cada dia, o menino chegava cedo ao estábulo carregando consigo maçãs frescas, cenouras e, ocasionalmente, um torrão de açúcar. Petiscos que rapidamente se tornaram os favoritos do cavalo selvagem. Mas mais do que os agrados, era a presença constante e paciente de Miguel que faziam a diferença. Sebastião e seu filho haviam se instalado no chalé oferecido por Ricardo, uma construção elegante que, apesar de ser considerada simples pelos padrões do milionário, era um verdadeiro palácio para os dois. Com 3 quartos, uma cozinha espaçosa e até mesmo uma pequena varanda de onde se podia avistar os estábulos, o chalé representava um conforto que eles jamais haviam experimentado. No 5º dia, Miguel alcançou seu primeiro grande avanço. Trovão permitiu que ele escovasse sua crina e pelagem. O processo foi lento, com o menino aproximando a escova gradualmente, sempre conversando em tom baixo e tranquilo com o animal. Quando finalmente a escova tocou o pelo negro e brilhante, alguns tratadores que observavam a cena de longe prenderam a respiração, temendo uma reação violenta. Mas Trovão apenas moveu as orelhas e permaneceu imóvel, aceitando o contato. Ricardo, que acompanhava o progresso diariamente, não conseguia esconder sua admiração. "O que você fica falando para ele?" perguntou ao menino no final daquele dia, enquanto ambos observavam Trovão comer tranquilamente em sua baia. Miguel sorriu timidamente. "Tudo, senhor Ricardo. Conto sobre meu dia, sobre as nuvens no céu, sobre como minha mãe também amava cavalos. Acho que não importa muito o que eu digo, mas como eu digo." O milionário assentiu, impressionado com a intuição natural do garoto. "E quando você acha que conseguirá montá-lo?" Miguel ficou sério, pensativo. "Ainda não sei. Não quero apressar as coisas, mas acho que em breve poderei colocar uma sela nele para que se acostume com o peso e a sensação." Enquanto a relação entre Miguel e Trovão florescia, Sebastião também experimentava mudanças significativas. O novo ambiente e o entusiasmo do filho haviam trazido um brilho de volta aos seus olhos, algo que estivera ausente desde a morte de Luísa. As preocupações iniciais sobre a segurança de Miguel diminuíam a cada dia, substituídas por um orgulho crescente. No domingo, durante a folga semanal da dupla, Ricardo convidou pai e filho para um almoço na casa principal. Era um convite sem precedentes. Funcionários raramente eram convidados para a mesa do patrão, especialmente na mansão. O almoço foi servido no terraço, com vista para os campos verdejantes da propriedade. Miguel, vestindo suas melhores roupas, ainda assim simples, parecia pequeno na grande cadeira de madeira nobre. Sebastião, igualmente desconfortável com a situação incomum, mantinha a postura rígida. "Relaxem, por favor", disse Ricardo, percebendo a tensão. "Considere isso uma pequena celebração pelos progressos da semana." À medida que a refeição avançava, a conversa fluiu mais facilmente. Ricardo, longe das pressões dos negócios e dos olhares de seus pares, mostrou-se surpreendentemente acessível e interessado na vida de seus convidados. Miguel, por sua vez, encantou o milionário com suas observações inteligentes e sua paixão genuína pelos cavalos. "Minha mãe dizia que cavalos são como espelhos", comentou o menino entre uma garfada de pudim de sobremesa. "Eles refletem o que sentimos. Se chegamos com medo, eles sentem medo. Se chegamos com raiva, eles ficam nervosos." "Sua mãe parecia ser uma mulher sábia", observou Ricardo. "A mais sábia do mundo",
concordou Miguel com convicção infantil. Depois, baixando os olhos para o prato, acrescentou: sinto muita falta dela. Um silêncio respeitoso caiu sobre a mesa. Ricardo, que perdera os próprios pais há muitos anos, sentiu uma inesperada conexão com o garoto. Sabe, Miguel, disse após alguns momentos, quando conseguimos reconhecer a dor da perda, mas ainda assim seguir em frente fazendo o que amamos, honramos aqueles que se foram. O menino ergueu os olhos, surpreso com a profundidade das palavras. É isso que você faz quando trabalha com trovão, continuou Ricardo. Honra a memória de sua mãe e o amor que ela tinha pelos cavalos. Aquele almoço marcou uma mudança sutil na dinâmica entre o milionário e seus novos protegidos. Não era mais apenas um acordo de negócios, mas o início de um vínculo mais pessoal. Na manhã da segunda semana, quando Miguel chegou ao estábulo, encontrou uma surpresa esperando por ele. Um conjunto completo de equipamentos novos de doma e montaria, incluindo uma sela de couro trabalhado com seu nome gravado, rédeas de alta qualidade e até mesmo um par de botas de montaria em seu tamanho. Sr. Ricardo disse que um domador oficial precisa de ferramentas oficiais, explicou Marcos, entregando os presentes. Miguel ficou sem palavras, passando os dedos reverentemente sobre o couro macio da sela. Aquele dia, entretanto, trouxe também a primeira complicação. Quando Miguel tentou introduzir a sela para que Trovão a conhecesse, o cavalo recuou, relinchando nervosamente. As lembranças de experiências passadas, quando domadores haviam tentado forçá-lo a aceitar equipamentos semelhantes, ainda estavam frescas em sua memória animal. Calma, amigo, sussurrou Miguel, retirando imediatamente a sela. Não vamos fazer nada que você não queira. Foi um lembrete de que, apesar dos avanços, o caminho ainda seria longo e cheio de desafios. Longe dali, Jorge Mendes continuava sua investigação sobre Miguel e o progresso com Trovão. Seu assistente havia conseguido subornar um dos funcionários da fazenda de Ricardo, garantindo assim informações frescas sobre os desenvolvimentos. O garoto está fazendo progressos impressionantes, senhor, relatou o assistente. Conseguiu escovar o cavalo, alimentá-lo na mão e até mesmo colocar um cabresto sem resistência. Os tratadores nunca viram nada igual. Jorge escutava com expressão sombria, tamborilando os dedos na mesa de mogno de seu escritório. E Ricardo, o que pretende fazer com o cavalo agora? Ao que parece, senhor, se o menino conseguir domá-lo completamente, Ricardo planeja usá-lo como garanhão principal em seu aras. Já está recebendo consultas de criadores internacionais interessados nas crias futuras de Trovão. Aquilo era exatamente o que Jorge temia. O valor de Trovão estava aumentando exponencialmente, e com ele, o prestígio de Ricardo no exclusivo círculo de criadores de puro sangue. E quanto ao menino? Alguma fraqueza que possamos explorar? O assistente consultou suas anotações. Bem, ele é extremamente dedicado ao pai. E, claro, ao cavalo. Desenvolveu uma ligação quase sentimental com o animal. Jorge sorriu pela primeira vez naquela conversa. Uma expressão que não alcançou seus olhos frios. Sentimentos, sempre a fraqueza dos tolos. Levantou-se, caminhando até a janela que dava para seus próprios estábulos, onde dezenas de cavalos valiosos eram mantidos em condições impecáveis, embora sem qualquer afeto verdadeiro. Continue monitorando. Quero saber imediatamente se houver qualquer mudança significativa. De volta à fazenda de Ricardo no final daquela tarde, Miguel decidiu tentar uma abordagem diferente com a sela. Em vez de tentar colocá-la diretamente em Trovão, simplesmente a deixou no chão da baia, permitindo que o cavalo a investigasse por conta própria. Foi uma estratégia inteligente. Após alguma hesitação inicial, Trovão começou a cheirar o objeto estranho, até mesmo tocando-o com o focinho. Quando Miguel finalmente recolheu a sela, o cavalo não demonstrou o mesmo medo de antes. Pequenos passos, disse Sebastião, que observava de longe. Sua mãe teria orgulho. Miguel sorriu para o pai, sentindo aquele calor familiar no peito que sempre surgia quando pensava em sua mãe. Acho que amanhã posso tentar colocar só a manta, respondeu, acariciando o pescoço de Trovão. E depois, quem sabe, a sela.
O progresso continuou nos dias seguintes, cada dia trazendo pequenas vitórias. Na quarta-feira, Trovão aceitou a manta sem resistência. Na quinta, permitiu que a sela fosse colocada em suas costas por alguns minutos, ainda sem cintas ou apertos. E na sexta, para espanto de todos os funcionários da fazenda, aceitou a sela completamente ajustada, permanecendo calmo, enquanto Miguel a afivelava cuidadosamente. Ricardo, que testemunhara este último avanço, não conteve um sorriso de satisfação. Extraordinário, murmurou para Marcos. Em 2 semanas, ele conseguiu mais do que todos os domadores profissionais em 3 anos. No sábado pela manhã, quando Miguel chegou ao estábulo, encontrou uma pequena multidão reunida. Ricardo havia convidado alguns amigos próximos e investidores importantes para testemunhar o progresso com Trovão. Entre os presentes, discretamente posicionado nos fundos do grupo, estava um homem que Miguel não reconheceu. Era o informante de Jorge Mendes, ansioso para relatar qualquer desenvolvimento significativo. O menino sentiu o peso das expectativas, mas tentou não se deixar abalar. Hoje seria um dia importante. Pela primeira vez tentaria sentar-se na cela de Trovão. Não precisa fazer isso se não se sentir pronto, disse Sebastião, notando a tensão no rosto do filho. Estamos prontos, respondeu Miguel com determinação. Eu e Trovão. Quando entrou na baia, o burburinho da multidão diminuiu. Todos observavam atentamente enquanto o garoto cumprimentava o cavalo, oferecendo uma maçã como sempre fazia. Trovão aceitou o petisco, aparentemente imperturbável com a presença da audiência. Com movimentos lentos e deliberados, Miguel colocou o cabresto, depois a manta e finalmente a sela. Cada etapa era acompanhada por murmúrios de aprovação dos espectadores. O momento decisivo havia chegado. Miguel respirou fundo, uma mão repousando suavemente sobre o pescoço de Trovão. O cavalo permanecia surpreendentemente tranquilo, apesar dos olhares fixos da pequena multidão. Suas orelhas moviam-se ocasionalmente, captando os sons do ambiente, mas seus olhos escuros mantinham-se focados no menino, como se apenas ele existisse naquele espaço. Vamos tentar, amigo? Sussurrou Miguel, aproximando-se do estribo. Um silêncio tenso tomou conta do estábulo enquanto o garoto colocava o pé no estribo e, com um movimento fluido, erguia-se. Todos prenderam a respiração, inclusive Ricardo, que inconscientemente deu um passo à frente. Por um instante, Miguel ficou suspenso, apoiado apenas no estribo, ainda não completamente montado. Era o momento crítico, o momento em que qualquer outro domador teria sido arremessado ou atacado por Trovão. O cavalo tremeu ligeiramente, movendo os cascos inquietos contra o chão de terra. Está tudo bem, murmurou o menino, a voz tão baixa que apenas Trovão podia ouvi-lo. Somos só você e eu, como sempre. Então, com delicadeza, ele completou o movimento passando a perna por cima do lombo do animal e acomodando-se na sela. O tempo pareceu congelar. Trovão permaneceu imóvel por 2, 3, 4 segundos. Segundos que pareciam eternidades para os presentes. Então, para espanto e alegria de todos, o cavalo simplesmente virou a cabeça, como se quisesse verificar quem estava em suas costas, e voltou à posição original, sem demonstrar nenhuma resistência. Um suspiro coletivo de alívio e admiração percorreu a plateia. Sebastião, que estivera segurando o fôlego sem perceber, soltou o ar com força, levando a mão ao peito. Ricardo exibia um sorriso largo, os olhos brilhando com algo que se assemelhava ao orgulho paternal. Impossível, murmurou um dos investidores. Simplesmente impossível. Miguel permaneceu sentado na cela por alguns minutos, apenas se acostumando com a sensação e permitindo que Trovão fizesse o mesmo. Não tentou guiá-lo ou fazê-lo se mover. Esta primeira montaria era sobre confiança, não sobre controle. Quando finalmente desmontou, com a mesma suavidade com que subira, uma explosão de aplausos irrompeu. Ricardo foi o primeiro a se aproximar, incapaz de conter seu entusiasmo. Extraordinário, Miguel. Simplesmente extraordinário, exclamou batendo levemente no ombro do garoto.
Você fez em 2 semanas o que ninguém conseguiu em 3 anos. Miguel sorriu timidamente, mais preocupado em recompensar Trovão com carinhos e uma cenoura fresca do que em absorver os elogios. Para ele, o brilho nos olhos do cavalo e a confiança demonstrada eram recompensa suficiente. Os convidados começaram a se aproximar, todos querendo parabenizar o jovem domador e fazer perguntas sobre suas técnicas. Sebastião observava com orgulho, ainda mal acreditando no que acabara de presenciar. Apenas uma pessoa se afastou discretamente, o informante de Jorge Mendes. Assim que estava fora da vista dos outros, sacou o celular e discou rapidamente. Senhor Mendes, o garoto conseguiu, ele montou o Trovão. Do outro lado da linha, Jorge sentiu o rosto queimar de inveja e raiva. Tem certeza de que não houve truques, sedativos, algum tipo de preparação especial? Absoluta, senhor. O cavalo estava completamente alerta. Aquele menino tem mesmo um dom. Jorge desligou sem se despedir, a mente já calculando seu próximo movimento. A notícia apenas confirmava o que já suspeitava. Precisava agir logo, antes que Trovão se tornasse ainda mais valioso e inalcançável. A celebração na fazenda de Ricardo continuou pelo resto da manhã. O milionário anunciou um churrasco improvisado para comemorar o marco alcançado, e logo o aroma de carne assada preenchia o ar. Precisamos conversar sobre os próximos passos, disse Ricardo a Miguel, enquanto ambos observavam Trovão de longe, agora de volta à sua baia, desfrutando de uma ração especial como recompensa. O que você acha de começarmos um treinamento mais formal? Talvez você possa guiá-lo pelo picadeiro em breve. Miguel assentiu, pensativo. Acho que sim, senhor Ricardo. Mas ainda quero ir devagar. Hoje foi um grande passo para Trovão. Ele precisa processar isso. Ricardo sorriu, mais uma vez surpreso com a maturidade do garoto. É claro, vamos seguir seu ritmo. Você é o especialista aqui. Enquanto isso, Sebastião foi abordado por Marcos, que lhe entregou um envelope. Seu primeiro pagamento semanal, explicou o capataz. E o senhor Ricardo pediu para acrescentar um bônus pelo sucesso de hoje. Sebastião abriu o envelope arregalando os olhos ao contar R$10.000, o dobro do combinado originalmente. Mas isso é merecido, completou Marcos com um raro sorriso. Seu filho está fazendo algo que ninguém acreditava ser possível. A tarde transcorreu em um clima de celebração e otimismo. Miguel revezava entre aceitar, timidamente, os elogios dos convidados e retornar ao estábulo para verificar Trovão. A conexão entre os dois agora era visível para qualquer um. O cavalo relinchou alegremente cada vez que o menino aparecia. No final do dia, quando a maioria dos convidados já havia partido, Ricardo chamou Miguel e Sebastião para um canto mais tranquilo do jardim da mansão principal. Tenho algo importante para propor. Começou sentando-se em um banco de madeira rústica. Como vocês sabem, o progresso com Trovão superou todas as expectativas. Se continuarmos nesse ritmo, em poucas semanas ele estará completamente domado. Miguel assentiu, orgulhoso, mas cauteloso. Acho que sim, senhor Ricardo. Ele já confia bastante em mim. Exatamente. E isso significa que o valor dele aumentou significativamente. Ricardo fez uma pausa, ajeitando o copo de uísque em suas mãos. Estou planejando uma exposição internacional de cavalos aqui na fazenda daqui a 2 semanas. Criadores e investidores de todo o mundo estarão presentes. Seria a oportunidade perfeita para apresentar Trovão. E você, Miguel, ao mundo equestre. Os olhos do menino se arregalaram. Uma exposição internacional significava os maiores nomes do mercado. Pessoas que ele só havia visto em revistas especializadas que folheava na banca de jornal. Você acha que estamos prontos para isso? Perguntou hesitante. Se continuarem como estão, com certeza, respondeu Ricardo confiante. Imagine o impacto. Trovão, o cavalo indomável, executando um percurso completo com um menino de 10 anos na sela. Seria sensacional. Sebastião, sempre o mais cauteloso, interveio. E quanto à segurança? Uma demonstração desse tipo, com tanta gente, poderia estressar Trovão. Uma preocupação válida, concordou Ricardo.
Por isso precisamos intensificar o treinamento, acostumar Trovão gradualmente com multidões e ruídos. Miguel, você acha que consegue? O garoto ficou em silêncio por alguns instantes, considerando. Trovão havia vindo tão longe, mostrado tanta confiança, mas uma apresentação internacional era um salto gigantesco. Posso tentar, respondeu finalmente. Mas só se Trovão parecer confortável. Se ele mostrar sinais de estresse, teremos que recuar. Ricardo assentiu, satisfeito com a resposta madura. Combinado. Começaremos amanhã com uma rotina mais estruturada. Na manhã seguinte, o treinamento intensificado teve início. Ricardo havia contratado um especialista em doma natural para orientar Miguel, não para interferir na conexão especial entre o menino e o cavalo, mas para ensinar técnicas formais que complementariam seu talento intuitivo. Cláudio Monteiro era um homem alto e magro, com a pele curtida pelo sol de décadas trabalhando ao ar livre. Diferente dos domadores anteriores que Ricardo contratara, Cláudio não acreditava em subjugar o espírito do cavalo, mas em trabalhar com ele como parceiro. Você já possui o mais importante, disse a Miguel, observando-o preparar Trovão para a montaria. A confiança do animal. Agora vamos desenvolver a linguagem entre vocês, os comandos que permitirão que você guie Trovão com sutileza. Sob a orientação gentil de Cláudio, Miguel aprendeu a comunicar-se com Trovão através de pequenos movimentos do corpo, pressão leve dos joelhos e comandos vocais quase imperceptíveis. O cavalo, por sua vez, mostrava-se cada vez mais receptivo, como se a presença do menino em suas costas tivesse quebrado finalmente uma barreira de medo construída ao longo de anos. Enquanto o treinamento avançava, o informante de Jorge continuava enviando relatórios detalhados. Jorge os lia com crescente frustração, particularmente quando soube sobre a exposição internacional planejada. Ele vai transformar aquele moleque e o cavalo em celebridades, rosnou para seu assistente. Precisamos agir antes disso. Qual é o plano, senhor? Jorge sorriu friamente. Se não posso ter Trovão pelos meios convencionais, existem alternativas. Contrate 2 homens, daqueles que não fazem muitas perguntas, e prepare uma oferta para o pai do garoto. Uma oferta? Todo homem tem seu preço, especialmente quando está em situação desesperadora, respondeu Jorge, servindo-se de mais uísque. Descobrimos que Sebastião Torres tem uma dívida antiga de hospital da época da doença da esposa. Uma dívida que ele ainda não conseguiu pagar completamente, mesmo com o emprego na fazenda. O assistente assentiu, compreendendo. E se ele recusar? Aí entramos no plano B, respondeu Jorge, os olhos estreitando-se, que envolve aqueles homens que não fazem perguntas. Os dias que se seguiram foram de trabalho intenso para Miguel. Enquanto a data da exposição se aproximava, a pressão aumentava. Ricardo, sempre exigente em seus empreendimentos, queria garantir um espetáculo perfeito. Faltavam apenas 10 dias para a exposição internacional, quando o progresso de Miguel e Trovão enfrentou seu primeiro obstáculo sério. Cláudio havia sugerido iniciar o treinamento com pequenos obstáculos, nada muito alto, apenas alguns cavaletes para que Trovão se acostumasse a saltá-los com Miguel em suas costas. A princípio, o cavalo mostrou-se relutante, recusando-se a aproximar dos objetos estranhos colocados no picadeiro. É normal, tranquilizou Cláudio. Ele associa objetos novos a experiências ruins do passado. Precisamos recuar um pouco e construir confiança gradualmente. Miguel assentiu, acariciando o pescoço de Trovão para acalmá-lo. Havia aprendido o suficiente nas últimas semanas para reconhecer os sinais de estresse no animal. As orelhas jogadas para trás, a respiração levemente acelerada, a tensão nos músculos sob a sela. Vamos parar por hoje, sugeriu o menino. Amanhã começamos novamente sem pressa. Ricardo, que assistia ao treinamento de longe, aproximou-se com expressão preocupada. A exposição estava próxima, e os convites já haviam sido enviados a criadores e investidores de vários países. Seria um evento crucial para consolidar sua reputação no mercado de cavalos de elite. Temos um problema? Perguntou. Não, senhor Ricardo, respondeu Cláudio antes que Miguel pudesse falar.
Apenas um ajuste no ritmo. Trovão precisa de um pouco mais de tempo com os obstáculos. O milionário franziu o senho, olhando para o relógio de ouro em seu pulso como se pudesse acelerar o tempo disponível. Quanto tempo? Não podemos prever com exatidão, explicou Cláudio, mantendo a calma. Cada cavalo tem seu próprio ritmo, especialmente um com o histórico de Trovão. Ele vai conseguir, interveio Miguel, desmontando cuidadosamente. Só precisamos mostrar a ele que os obstáculos não são perigosos. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Confio em você, Miguel, mas preciso que entenda a importância desta exposição. Pessoas estão vindo de todo o mundo para ver o cavalo indomável finalmente domado, por um menino de 10 anos. Será um marco histórico na criação de cavalos. A pressão nas palavras de Ricardo não passou despercebida. Miguel sentiu o peso da responsabilidade aumentar sobre seus ombros. Não queria decepcionar o homem que havia confiado nele e oferecido uma oportunidade que mudara a vida de sua família. Vamos conseguir, Sr. Ricardo, afirmou tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Naquela noite, após o jantar simples que Sebastião preparara no chalé, Miguel permaneceu incomumente silencioso. Sentado na pequena varanda, observava as luzes distantes dos estábulos, perdido em pensamentos. Algo te preocupa, filho? Perguntou Sebastião, juntando-se a ele com 2 canecas de chocolate quente. Miguel aceitou a bebida, soprando a superfície fumegante antes de responder. E se eu não conseguir preparar Trovão a tempo, o Sr. Ricardo está contando comigo. Sebastião estudou o rosto do filho por um momento, reconhecendo a ansiedade que o consumia. Ricardo Mendonça é um homem de negócios, Miguel. Ele sempre calcula riscos e retornos. Se apostou em você, é porque acredita que vai funcionar. Fez uma pausa procurando as palavras certas. Mas lembre-se, você começou isso não para agradar Ricardo ou ganhar dinheiro, mas porque se importava com Trovão. O menino assentiu lentamente. Eu sei, pai. É que todos estão esperando tanto. E hoje, quando Trovão recuou diante dos obstáculos, vi a decepção nos olhos do Sr. Ricardo. Decepção ou impaciência? Questionou Sebastião suavemente. São coisas diferentes. Ricardo tem prazos e expectativas porque esse é o mundo dele. Mas você tem algo que ele não tem. Uma conexão genuína com aquele cavalo. Confie nisso. A conversa com o pai trouxe algum conforto, mas Miguel ainda dormiu inquieto aquela noite. Em seus sonhos, via-se no meio de uma arena lotada, com Trovão recusando-se a cooperar enquanto milhares de pessoas assistiam em silêncio desaprovador. Na manhã seguinte, o menino chegou aos estábulos antes mesmo do nascer do sol. Queria um momento a sós com Trovão, longe das expectativas e pressões. Somos só nós dois de novo, sussurrou ao cavalo que se aproximou da grade ao reconhecer sua voz. Como no começo, lembra? Miguel entrou na baia e simplesmente sentou-se no feno limpo. Não preparou a sela, não trouxe rédeas ou freios. Apenas ficou ali, contando histórias em voz baixa sobre sua mãe, sobre as estrelas que vira na noite anterior, sobre seus sonhos e medos. Trovão deitou-se ao seu lado, numa demonstração de confiança rara mesmo entre cavalos completamente domesticados. Miguel acariciou sua crina, sentindo a respiração ritmada do animal. Foi assim que Cláudio os encontrou 1 hora depois. Menino e cavalo lado a lado, numa paz que desafiava explicações técnicas. Sabe, comentou o especialista, mantendo distância respeitosa. Em toda a minha carreira nunca vi uma conexão como essa. É algo especial. Miguel sorriu timidamente. Ele entende mais do que as pessoas pensam. Sabe quando estamos nervosos, com pressa ou com medo. Exatamente por isso, continuou Cláudio, sugiro uma mudança no nosso plano de treinamento. Em vez de impor um circuito de obstáculos pré-definido, vamos deixar que você e Trovão criem sua própria apresentação. Algo que mostre essa sintonia única, em vez de forçar um show convencional. A ideia fez os olhos de Miguel brilharem. O senhor acha que o senhor Ricardo vai concordar? Deixe que eu falo com ele, assegurou Cláudio. Se ele realmente quer impressionar os convidados,
Nada será mais impactante do que ver a verdadeira magia entre vocês dois. Enquanto a nova estratégia de treinamento era implementada, Sebastião recebia uma visita inesperada. Trabalhava na manutenção de um dos galpões quando um carro luxuoso estacionou próximo. Um homem alto, usando terno impecável apesar do calor, aproximou-se com um sorriso calculado. "Sebastião Torres?" perguntou estendendo a mão. "Meu nome é Eduardo Viana. Represento o senhor Jorge Mendes." Sebastião retribuiu o cumprimento com cautela, reconhecendo imediatamente o nome do rival de Ricardo. "Em que posso ajudá-lo?" O senhor Mendes ficou impressionado com os relatos sobre seu filho e sua habilidade excepcional com cavalos. Começou Eduardo, ajustando os óculos escuros. Ele gostaria de fazer uma proposta que, acredito, será do seu interesse. "Que tipo de proposta?" perguntou Sebastião, já desconfiado. "Uma oportunidade de trabalho para você e seu filho. O senhor Mendes possui um Aras de padrão internacional, com instalações modernas e cavalos de pedigree que fariam a alegria de qualquer domador. Estamos muito satisfeitos trabalhando para o senhor Ricardo. Obrigado", respondeu Sebastião secamente, retornando à sua tarefa. Eduardo não se abalou com a recusa inicial. "O senhor Mendes está preparado para oferecer um salário 3 vezes maior do que o que vocês recebem aqui, além de uma casa própria, não um chalé emprestado, mas uma propriedade em nome do senhor, e para seu filho, a oportunidade de estudar nas melhores escolas de equitação do país." Sebastião parou, surpreso com a generosidade da oferta. "Por que o interesse repentino? Talento como o do seu filho aparece uma vez a cada geração", explicou Eduardo com suavidade estudada. "O senhor Mendes apenas reconhece o potencial quando o vê. E ele também mencionou algo sobre uma dívida antiga de hospital que o senhor ainda carrega. Ele estaria disposto a quitá-la integralmente como parte do acordo." A menção à dívida do hospital, um fardo financeiro e emocional que Sebastião carregava desde a morte da esposa, atingiu-o como um soco no estômago. Como Jorge Mendes poderia saber sobre isso? "Preciso pensar", respondeu finalmente, a voz ligeiramente alterada. Eduardo sorriu, satisfeito por ter encontrado o ponto fraco. "Naturalmente. Aqui está meu cartão. O senhor Mendes espera sua resposta até amanhã à noite." Quando o representante partiu, Sebastião permaneceu imóvel, o cartão pesando em sua mão como chumbo. A oferta era tentadora. Resolveria de uma vez por todas os problemas financeiros que o atormentavam há anos. Mas algo naquela abordagem o incomodava profundamente. Naquela tarde, Ricardo reuniu-se com Cláudio para discutir a nova estratégia de treinamento. Inicialmente cético quanto à mudança de planos tão próximo da exposição, o milionário foi gradualmente convencido pelo raciocínio do especialista. "O que temos aqui é único, Ricardo", explicou Cláudio. "Tentar forçar Miguel e Trovão a se encaixarem num formato tradicional de apresentação seria como cortar as asas de um pássaro raro para que se adequasse a uma gaiola padrão." Ricardo ponderou a metáfora, olhando através da janela de seu escritório para o picadeiro onde Miguel trabalhava pacientemente com Trovão. O cavalo que antes inspirava medo em todos os tratadores, agora seguia os comandos sutis do menino com uma graça que beirava a dança. "Muito bem", concordou finalmente. "Vamos seguir sua sugestão. Mas ainda precisamos de algo que impressione. Esse evento não é apenas sobre exibir Trovão. É sobre mostrar ao mundo que a Fazenda Mendonça está na vanguarda da criação e doma de cavalos de elite." "Confie no garoto", disse Cláudio com convicção. "O que ele e Trovão podem mostrar vai além de qualquer rotina ensaiada." À noite, quando Miguel retornou ao chalé, encontrou o pai sentado à mesa da cozinha, um copo de café frio à sua frente e uma expressão perturbada no rosto. "Aconteceu alguma coisa, pai?" perguntou preocupado. Sebastião olhou para o filho indeciso sobre quanto deveria compartilhar. Por um lado, queria proteger Miguel de preocupações adultas. Por outro, a decisão afetaria diretamente o futuro de ambos. "Recebi uma visita hoje", começou gesticulando para que Miguel se sentasse. "Um homem chamado Eduardo Viana. Ele trabalha para Jorge Mendes." Os olhos de Miguel se arregalaram. Mesmo com sua pouca idade,
Conhecia a reputação de Jorge. Histórias sobre seus métodos implacáveis circulavam entre os funcionários da fazenda. O que ele queria? Sebastião respirou fundo. Ele fez uma oferta. Um emprego para nós dois no Raras do Sr. Mendes. Salário 3 vezes maior. Uma casa própria para morarmos. E ele também ofereceu quitar uma dívida antiga que tenho. Uma dívida? Miguel nunca ouvira falar disso antes. Do hospital onde sua mãe foi tratada. Explicou Sebastião, a voz embargando ligeiramente. Mesmo com o seguro, ficaram despesas que nunca consegui pagar completamente. O menino processou a informação em silêncio. Seu pai sempre fizera parecer que estavam bem financeiramente, mesmo nos momentos mais difíceis após a morte de sua mãe. É muito dinheiro? Sim, filho, bastante. Miguel mordeu o lábio, pensativo. Mas, e Trovão? Ele ficaria aqui? Esse é o ponto, respondeu Sebastião, esfregando os olhos cansados. Jorge Mendes sempre quis Trovão. Acredito que ele espera que, se aceitarmos o emprego, eventualmente você possa convencer Ricardo a vender o cavalo para ele. Nunca! Exclamou Miguel, levantando-se bruscamente. Trovão não é uma mercadoria que se passa de um dono para outro. Ele confia em mim. Não posso traí-lo assim. Eu sei, filho. Sebastião tentou acalmar o garoto. E concordo com você. Só achei que deveria ser honesto sobre a oferta. Afinal, isso afeta nós dois. Miguel caminhou pela pequena cozinha, agitado. Você está pensando em aceitar? Sebastião hesitou, e esse breve momento de silêncio foi resposta suficiente. O coração de Miguel afundou. Pai, não podemos, implorou. O senhor Ricardo nos deu uma chance quando ninguém mais daria. Ele confiou em mim para trabalhar com Trovão, e o cavalo, ele finalmente está feliz. Não é uma decisão simples, Miguel, respondeu Sebastião, a voz cansada. Aquela dívida tem sido um peso para mim por anos. A chance de finalmente quitá-la e ainda garantir um futuro melhor para você? Mas a que custo? Questionou o menino com uma maturidade que surpreendeu até mesmo seu pai. Jorge Mendes não se importa com Trovão como animal, só como troféu. Lembra o que o senhor sempre me ensinou? Que não devemos trair quem confia em nós? As palavras atingiram Sebastião profundamente. Ele observou o filho, ainda criança, mas demonstrando princípios tão claros. Luísa teria orgulho do homem que Miguel estava se tornando. Você está certo, admitiu finalmente, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Não podemos trair a confiança de Ricardo, nem a de Trovão. Fez uma pausa, olhando para o cartão de Eduardo sobre a mesa. Amanhã darei minha resposta a eles. Não se preocupe mais com isso. Aliviado, Miguel abraçou o pai com força. Nenhum dinheiro no mundo valia a conexão que ele havia construído com Trovão, nem os princípios que seu pai lhe ensinara. Na manhã seguinte, Sebastião ligou para o número no cartão e comunicou sua recusa de forma educada, mas firme. Eduardo tentou insistir, aumentando ainda mais a oferta, mas Sebastião manteve-se resoluto. Agradeça ao Sr. Mendes, mas nossa resposta é definitiva, concluiu, desligando em seguida. O representante reportou imediatamente a Jorge, que recebeu a notícia com uma expressão impassível que escondia sua fúria interior. Ative o plano B, ordenou secamente. Quero aquele cavalo antes da exposição. Enquanto isso, na fazenda Mendonça, a nova abordagem no treinamento de Miguel e Trovão começava a mostrar resultados surpreendentes. Sem a pressão de executar manobras predefinidas, o cavalo parecia mais relaxado e receptivo. Miguel trabalhava com ele de forma intuitiva, desenvolvendo uma rotina que se assemelhava mais a uma dança do que a uma exibição tradicional de equitação. Extraordinário, comentou Cláudio para Ricardo, enquanto observavam o menino guiar Trovão em movimentos fluidos ao redor do picadeiro. Ele está usando técnicas que domadores experientes levam décadas para desenvolver, e fazendo isso instintivamente. Ricardo assentiu, os olhos fixos na harmonia perfeita entre garoto e cavalo. O investimento emocional e financeiro que fizera em Miguel estava rendendo frutos além de suas expectativas. Teremos um ensaio com público na sexta-feira, anunciou Ricardo. Convidei alguns amigos próximos e jornalistas selecionados. Será um teste para a grande apresentação.
Os dias que se seguiram foram de trabalho intenso, mas muito mais prazeroso do que antes. Miguel e Trovão aprimoravam sua sintonia, criando uma sequência de movimentos que destacava a elegância natural do cavalo e a sensibilidade do menino como condutor. Na quinta-feira, véspera do ensaio aberto, 2 homens desconhecidos foram avistados nos arredores da propriedade. Marcos, sempre vigilante, reforçou a segurança por precaução, mas nada de suspeito ocorreu naquele dia. Provavelmente só curiosos, comentou para Ricardo. A história do menino que domou o cavalo indomável já se espalhou. No entanto, Marcos estava enganado. Os homens eram mercenários contratados por Jorge Mendes, realizando um reconhecimento detalhado do perímetro da fazenda, identificando câmeras de segurança, horários das rondas e, principalmente, a rotina de Miguel e Trovão. O garoto sempre chega ao estábulo antes do amanhecer, relatou um deles a Jorge por telefone naquela noite. Geralmente sozinho, o pai só aparece depois. Perfeito, respondeu Jorge. Procedam conforme planejado. Quero isso resolvido antes do ensaio amanhã. Na madrugada de sexta-feira, como era seu costume, Miguel acordou antes do sol nascer. Vestiu-se silenciosamente para não acordar o pai, que voltara tarde da cidade depois de comprar algumas ferramentas necessárias para reparos no estábulo. O ar estava fresco e um leve nevoeiro cobria os campos, dando à paisagem um aspecto quase místico. Miguel caminhava pelo caminho de terra que levava aos estábulos, assoviando baixinho. Esses momentos matinais com Trovão, antes que o resto da fazenda despertasse, eram sua parte favorita do dia. Ao se aproximar do estábulo, no entanto, um barulho incomum chamou sua atenção. Parecia o som de madeira sendo forçada, seguido por um relincho abafado. O coração de Miguel acelerou imediatamente. Conhecia bem o som de Trovão em dificuldade. Sem pensar nas consequências, correu para a entrada do estábulo. O que viu gelou seu sangue. 2 homens encapuzados tentavam colocar um cabresto em Trovão que resistia violentamente. O estábulo estava parcialmente escuro, iluminado apenas por uma lanterna colocada no chão. "Ei, o que vocês estão fazendo?" gritou Miguel, a voz tremendo mais de raiva que de medo. Os homens se viraram, surpresos pela presença do garoto. Houve um momento de hesitação, no qual Miguel pôde ver que Trovão já tinha um ferimento na pata dianteira, provavelmente causado pela luta contra os sequestradores. "Pegue o garoto", ordenou o mais alto dos 2. "Não podemos deixar testemunhas." O segundo homem avançou para Miguel, que recuou instintivamente, procurando algo para se defender. Suas mãos encontraram um forcado encostado na parede, e ele o ergueu como uma barreira entre si e o atacante. "Socorro!" gritou, esperando que alguém na fazenda pudesse ouvir. "Estão roubando o Trovão!" O primeiro homem, visivelmente irritado pela complicação inesperada, largou as cordas com que tentava controlar Trovão e sacou uma arma. "Cale a boca, moleque, ou vai se arrepender", ameaçou em voz baixa. Foi o erro decisivo. No momento em que sentiu seu torturador distraído, Trovão aproveitou para se libertar completamente. Com um poderoso movimento, empinou as patas dianteiras, acertando em cheio o homem armado, que caiu para trás, perdendo a arma no processo. O segundo invasor, vendo seu parceiro derrubado, avançou para pegar a arma. Miguel, com uma coragem que surpreendeu a si mesmo, arremessou o forcado na direção dele, obrigando-o a desviar. "Trovão, vem!" chamou o menino, correndo para a saída do estábulo. Para espanto dos invasores, o imenso cavalo negro galopou diretamente para o garoto, posicionando-se protetoramente ao lado dele. Era uma cena surreal. Um menino de 10 anos e um cavalo enfrentando 2 homens armados. Nesse momento, o alarme do estábulo começou a tocar. Um sistema instalado recentemente que Miguel acionara em seu caminho para a saída. O barulho estridente logo seria seguido pela chegada dos seguranças e funcionários. "Vamos embora, agora!" gritou o homem que havia sido derrubado, mancando em direção à saída dos fundos. Seu parceiro hesitou, olhando para Trovão com frustração. "O chefe vai nos matar. Se ficarmos aqui, estaremos presos antes do amanhecer."
Vamos! Os dois homens desapareceram pela porta dos fundos, segundos antes das luzes externas se acenderem e vozes de seguranças serem ouvidas do lado de fora. Miguel tremeu, a adrenalina ainda correndo por suas veias. Trovão bufava ao seu lado, os olhos ainda alertas, mas claramente mais calmo na presença do menino. Está tudo bem, amigo, sussurrou, abraçando o pescoço do cavalo. Eu nunca deixaria nada acontecer com você. Em minutos, o estábulo estava repleto de seguranças, funcionários e, logo depois, Ricardo Mendonça em pessoa, ainda vestindo um roupão sobre o pijama. A expressão do milionário oscilava entre fúria pela invasão e alívio por encontrar Miguel e Trovão a salvo. Você está bem? Perguntou a Miguel, colocando as mãos sobre os ombros do menino e examinando-o em busca de ferimentos. Estou, senhor Ricardo, respondeu o garoto, ainda trêmulo. Mas Trovão se machucou. Ele apontou para o corte na pata dianteira do cavalo, que felizmente parecia mais superficial do que grave. Sebastião chegou correndo, o rosto pálido de preocupação. Ao ver o filho intacto, puxou-o para um abraço apertado. Graças a Deus você está bem, murmurou, a voz embargada. Quando ouviu o alarme, Marcos, o capataz, aproximou-se após inspecionar a área com a equipe de segurança. Encontramos marcas de pneus na estrada de terra dos fundos. Provavelmente tinha um veículo esperando. Também achamos isso. Estendeu a mão mostrando uma luva preta caída no processo de fuga. Ricardo examinou o objeto, o rosto endurecendo. Isso não foi um roubo comum. Quem tentaria roubar especificamente Trovão quando há dezenas de cavalos valiosos nos estábulos? Os olhares de Sebastião e Miguel se cruzaram, a mesma suspeita surgindo em ambos. Senhor Ricardo, começou Sebastião hesitante. Acho que sei quem pode estar por trás disso. Nos próximos minutos, ele relatou a visita do representante de Jorge Mendes, a oferta rejeitada e a insistência em adquirir os serviços de Miguel, e, consequentemente, influência sobre Trovão. Ricardo ouviu tudo com expressão cada vez mais sombria. Deveria ter me contado imediatamente, Sebastião. Sei disso, senhor. Peço desculpas. Achei que, tendo recusado a oferta, o assunto estava encerrado. Ricardo balançou a cabeça, mais triste que irritado. Jorge sempre foi competitivo, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. Virou-se para Marcos. Dobre a segurança. Ninguém entra ou sai da fazenda sem identificação apropriada. E quero que você, apontou para Miguel, nunca mais venha sozinho ao estábulo, sempre acompanhado por seu pai ou um dos seguranças. O veterinário chegou logo depois, tratando o ferimento de Trovão. Felizmente, o corte não comprometeria sua participação no ensaio ou na exposição. Vamos cancelar o ensaio de hoje? Perguntou Cláudio, que também havia chegado para verificar a situação. Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes, ponderando. A tentativa de roubo era séria e merecia toda a atenção da segurança. Por outro lado, cancelar o ensaio enviaria uma mensagem de fraqueza, exatamente o que Jorge esperaria. Não, decidiu finalmente. O ensaio acontecerá conforme planejado, mas com segurança reforçada e acesso restrito. Apenas convidados previamente aprovados. A resposta surpreendeu a todos, mas ninguém questionou. Ricardo Mendonça não havia se tornado um dos homens mais bem-sucedidos do país, sem saber quando recuar e quando avançar. Horas mais tarde, enquanto a fazenda fervilhava com os preparativos para o ensaio, Ricardo fazia uma ligação do isolamento de seu escritório. Delegado Monteiro, Ricardo Mendonça falando. Precisamos conversar sobre Jorge Mendes. Na mansão de Jorge, o clima era de tensão absoluta. Os dois homens contratados para a operação relatavam seu fracasso, enquanto o empresário os ouvia com frieza calculada. O garoto apareceu mais cedo do que o habitual, explicou um deles. Um hematoma visível no lado do rosto onde Trovão o atingira. E o cavalo? Reagiu como se estivesse protegendo o menino. Nunca vi nada igual. Jorge tamborilava os dedos na mesa de vidro de seu escritório, o rosto impassível. Então, resumindo, vocês foram derrotados por uma criança de 10 anos e um cavalo.
Os homens se entreolharam desconfortáveis. E deixaram evidências, continuou Jorge, a voz perigosamente calma. Uma luva, pegadas, provavelmente impressões digitais por todo o estábulo. Usamos luvas o tempo todo, defendeu-se um deles, e o veículo não está registrado em nosso nome. Jorge levantou-se abruptamente, fazendo os dois homens recuarem instintivamente. Saiam da minha casa. Considerem nosso acordo terminado. E se algum de vocês cogitar mencionar meu nome para qualquer um, lembrem-se de que tenho recursos para tornar suas vidas extremamente desagradáveis. Quando os homens saíram, Jorge serviu-se de uma dose generosa de uísque, tentando acalmar a raiva que o consumia. A situação havia saído completamente de seu controle. Se a tentativa de roubo fosse vinculada a ele, sua reputação, já questionável em alguns círculos, estaria irremediavelmente manchada. Seu telefone tocou. Era Eduardo. Senhor, temos um problema. Ricardo Mendonça acabou de ter uma reunião com o delegado responsável pelo caso. Jorge fechou os olhos, sentindo a armadilha se fechando ao seu redor. À tarde, o ensaio aberto começou conforme planejado, embora com um número reduzido de convidados. Jornalistas selecionados, alguns investidores importantes e especialistas em cavalos ocupavam as cadeiras dispostas ao redor do picadeiro central. Miguel, ainda abalado pelos eventos da manhã, mas determinado a não decepcionar, preparava Trovão com cuidado extra. O cavalo parecia sensível a seu estado emocional, mostrando-se mais dócil e cooperativo que o habitual. Você me salvou hoje, sussurrou o menino ao ouvido do animal, enquanto ajustava as rédeas. Agora é minha vez de mostrar a todos como você é especial. Quando os dois entraram no picadeiro, sob aplausos educados da pequena plateia, algo mágico aconteceu. A ansiedade de Miguel dissipou-se, substituída por uma calma profunda, como se ele e Trovão existissem em uma bolha separada do resto do mundo. O que se seguiu foi uma demonstração de harmonia que deixou até mesmo os mais experientes criadores de cavalos boquiabertos. Sem comandos visíveis, apenas com sutis movimentos do corpo e leves toques das pernas, Miguel guiava Trovão em uma dança fluida pelo espaço. O cavalo, antes temido por sua ferocidade, exibia agora uma elegância aristocrática, a crina negra ondulando como seda ao vento. Mais impressionante ainda foi quando, no final da apresentação, Miguel desmontou e, com um simples gesto da mão, fez Trovão executar movimentos em liberdade, correndo em círculos perfeitos, parando abruptamente, empinando com graça majestosa, tudo sem qualquer equipamento de controle. Quando a apresentação terminou, houve um momento de silêncio atordoado antes que os aplausos irrompessem, intensos e genuínos. Ricardo, observando de um canto, não conseguiu conter a emoção. O que acabara de testemunhar transcendia o valor financeiro ou o prestígio. Era arte na forma mais pura. Extraordinário, comentou um dos maiores criadores da Europa, aproximando-se de Ricardo. Nunca vi uma conexão assim entre humano e cavalo. Quanto você quer por esse garoto? Ricardo sorriu, colocando a mão no ombro do homem. Miguel não está à venda, nem Trovão. Enquanto os convidados se retiravam, comentando animadamente o que haviam presenciado, Ricardo recebeu uma ligação. Era o delegado Monteiro. Temos o suficiente para um mandado, informou. Será cumprido hoje à noite. Ricardo desligou, satisfeito. A justiça seria feita, embora ele soubesse que Jorge, com seus recursos, provavelmente escaparia de consequências mais sérias. Ainda assim, a humilhação pública seria significativa. No final do dia, reuniu Miguel, Sebastião e Cláudio para um jantar privado na mansão principal. Hoje foi apenas uma amostra do que veremos na exposição internacional, comentou, erguendo a taça em um brinde. Miguel, você superou todas as expectativas. Não apenas domou Trovão, mas estabeleceu com ele uma parceria que eu jamais acreditei ser possível. O menino sorriu timidamente, cutucando a comida em seu prato. Há algo incomodando você? Perguntou Ricardo, notando sua distração. Miguel hesitou,
Depois levantou os olhos. Senhor Ricardo, quando o senhor disse que Trovão está domado, não é bem assim que eu vejo. Ele não está domado, está colaborando, por escolha própria. Ricardo refletiu sobre as palavras do garoto. Uma distinção interessante e importante é que Miguel procurou as palavras certas. Depois da exposição, o que acontecerá com Trovão? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Bem, ele se tornará nosso garanhão principal, evidentemente. Seu valor para a reprodução é inestimável. Mas ele continuará livre? Poderá correr pelos pastos como antes? Ricardo percebeu a preocupação genuína nos olhos do menino. Não era sobre dinheiro ou prestígio, era sobre o bem-estar do animal que salvara sua vida naquela manhã. Trovão terá a melhor vida que um cavalo pode ter, garantiu. E você sempre será bem-vindo para visitá-lo. Miguel assentiu, mas ainda havia uma sombra em seus olhos. É que hoje, quando aqueles homens tentaram levá-lo, percebi como ele poderia acabar em mãos erradas. Como poderia ser infeliz, trancado em um estábulo, usado apenas para reprodução ou exibições. Ricardo observou o garoto com um novo respeito. Com apenas 10 anos, Miguel compreendia algo que muitos adultos jamais entenderiam: responsabilidade genuína por outro ser vivo. O que você sugere, então? Perguntou sinceramente curioso. Não sei exatamente, admitiu Miguel. Só sei que Trovão merece ser mais que uma propriedade valiosa. Ele é especial. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som distante de sirenes. O delegado estava cumprindo sua promessa. Na manhã seguinte, as manchetes dos jornais anunciavam: empresário Jorge Mendes sob investigação por tentativa de roubo de cavalo valioso. A notícia propagou-se rapidamente pelos círculos equestres, abalando a já duvidosa reputação de Jorge. Para Ricardo, entretanto, havia uma questão mais importante ocupando seus pensamentos. As palavras de Miguel na noite anterior haviam tocado algo profundo em sua consciência. Durante toda a sua vida como criador de cavalos, sempre vira os animais primariamente como investimentos, valiosos, dignos de cuidados, mas essencialmente ativos. A conexão que testemunhara entre Miguel e Trovão sugeria algo diferente, algo que o fazia questionar valores arraigados. Faltando apenas 2 dias para a exposição internacional, Ricardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos, inclusive a si mesmo. Na véspera da exposição internacional, a Fazenda Mendonça estava transformada. Estruturas temporárias haviam sido erguidas para acomodar os convidados ilustres, tendas elegantes, áreas VIP, um picadeiro central impecavelmente preparado. Repórteres de revistas especializadas e canais de televisão já circulavam pela propriedade, capturando imagens preliminares e buscando entrevistas exclusivas. Miguel observava toda essa movimentação com uma mistura de empolgação e ansiedade. O dia seguinte seria o ápice de sua jornada com Trovão, a chance de mostrar ao mundo o vínculo extraordinário que haviam desenvolvido. Ainda assim, uma inquietação persistia em seu coração. As dúvidas sobre o futuro do cavalo após os holofotes se apagarem. Quando Sebastião encontrou o filho sentado sozinho em um fardo de feno, contemplando o horizonte, soube imediatamente que algo o preocupava. Pensando no grande dia de amanhã, perguntou, sentando-se ao lado do garoto. Miguel deu de ombros. Um pouco, mas estou pensando mais no que vem depois. Sebastião assentiu compreensivamente. Sei que você se preocupa com Trovão, mas o senhor Ricardo garantiu que ele terá bons cuidados. Não é a mesma coisa, pai. Miguel traçou padrões na palha com o dedo. Trovão precisa de liberdade, precisa ser compreendido, não apenas bem cuidado. E se o senhor Ricardo decidir vendê-lo no futuro? E se ele acabar com alguém como Jorge Mendes? Antes que Sebastião pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de Marcos. Miguel, o senhor Ricardo quer vê-lo no escritório da mansão principal, imediatamente. O menino e seu pai trocaram olhares intrigados. Seria algo relacionado à apresentação de amanhã? Ou talvez consequências da investigação contra Jorge Mendes? Quando entraram no espaçoso escritório de Ricardo,
encontraram o milionário sentado atrás de sua mesa imponente, uma expressão séria no rosto. Ao seu lado, uma pilha de documentos e um advogado que Miguel nunca vira antes. Sentem-se, por favor, convidou Ricardo, indicando as cadeiras à frente. Tenho algo importante para discutir com vocês. Miguel sentou-se na beirada da cadeira, as pernas balançando sem alcançar o chão. Sebastião mantinha a postura ereta, como sempre fazia em situações formais com o patrão. Como vocês sabem, começou Ricardo, amanhã será um dia histórico para a Fazenda Mendonça. A exposição internacional colocará Trovão, e você, Miguel, no mapa mundial da equitação de elite. O garoto assentiu, esperando nervosamente pelo verdadeiro motivo daquela convocação. Ontem à noite, depois do nosso jantar, passei horas refletindo sobre o que você disse, Miguel. Sobre Trovão ser mais que uma propriedade. Sobre ele merecer liberdade e compreensão. Ricardo entrelaçou os dedos, apoiando os cotovelos na mesa. E cheguei a uma conclusão que pode surpreender vocês. Fez uma pausa, como se ainda estivesse organizando os pensamentos. Em toda a minha vida como criador e negociante de cavalos, sempre os vi primariamente como investimentos. Valiosos, merecedores de cuidados excepcionais, mas, essencialmente, ativos. Ele gesticulou em direção aos troféus e fotos que decoravam o escritório. Construí um império seguindo essa filosofia. Miguel e Sebastião ouviam atentamente, sem interromper. Mas o que vi entre você e Trovão nessas últimas semanas me fez questionar tudo isso. Vi um nível de comunicação, de empatia mútua, que nunca acreditei ser possível entre humano e animal. Ricardo respirou fundo. E ontem, quando você expressou sua preocupação sobre o futuro dele, percebi que estava absolutamente certo. Trovão merece mais. Ricardo fez um sinal para o advogado, que empurrou alguns papéis na direção deles. Estes são documentos legais estabelecendo um fundo fiduciário em nome de Trovão. Um fundo para um cavalo? Perguntou Sebastião, confuso. Exatamente. Um fundo que garantirá que Trovão nunca seja vendido, nunca seja tratado como mercadoria. O documento estipula que ele permanecerá na Fazenda Mendonça pelo resto de sua vida, com direito à liberdade nos pastos e ao melhor atendimento veterinário disponível. Ricardo apontou para uma seção específica do documento. E mais importante, você, Miguel, será oficialmente designado como seu guardião principal, o responsável por seu bem-estar e treinamento, desde que ambos queiram continuar essa parceria. Os olhos de Miguel se arregalaram, incapaz de absorver completamente o que estava ouvindo. Isso não é tudo, continuou Ricardo. Também estou estabelecendo uma fundação dedicada à proteção e ao tratamento ético de cavalos. A Fundação Trovão promoverá métodos de doma baseados em confiança e respeito, como os que você empregou tão instintivamente. Senhor Ricardo, começou Sebastião visivelmente emocionado. Isso é extraordinário. Mas por quê? Ricardo sorriu levemente. Talvez esteja na hora de devolver um pouco do que a vida me deu. Talvez, após décadas tendo sucesso nos negócios, eu precise de algo mais significativo para deixar como legado. Voltou-se para Miguel. Ou talvez seu filho tenha me ensinado uma lição que eu precisava aprender. O menino, ainda absorvendo o impacto das notícias, finalmente encontrou sua voz. Isso significa que Trovão nunca será vendido? Nunca será forçado a fazer coisas que não quer? Exatamente, confirmou Ricardo. E há mais uma coisa. Ele apontou para outro documento. Este é um contrato de trabalho permanente para você, Sebastião, como supervisor de manutenção da fazenda, com salário significativamente aumentado e benefícios completos, incluindo um plano para quitar sua dívida do hospital nos próximos 6 meses. Sebastião engoliu em seco, lutando para conter a emoção. Senhor, não sei o que dizer. Diga que aceita, respondeu Ricardo simplesmente. E que permitirá que seu filho continue desenvolvendo seu dom extraordinário aqui na fazenda. Naquele momento, Miguel não conteve mais as lágrimas. Levantou-se de um salto e, esquecendo qualquer formalidade, abraçou Ricardo Mendonça com toda a força que seus pequenos braços permitiam. O milionário, inicialmente surpreso pelo gesto,
Logo retribuiu o abraço, sentindo uma emoção que há muito não experimentava. Obrigado, sussurrou Miguel. Obrigado por entender. A manhã da exposição internacional chegou com um céu perfeitamente azul, como se a própria natureza quisesse contribuir para o espetáculo. Centenas de convidados ilustres circulavam pela fazenda, criadores renomados, investidores internacionais, celebridades apaixonadas por cavalos, jornalistas de todo o mundo. O burburinho de expectativa era palpável. A história do menino que domara o cavalo indomável já circulava amplamente, amplificada pelas notícias recentes sobre a tentativa de roubo e a subsequente investigação contra Jorge Mendes. No estábulo principal, Miguel preparava Trovão com a mesma calma e carinho de sempre. A sela especial que Ricardo mandara confeccionar para a ocasião reluzia com detalhes em prata, contrastando elegantemente com a pelagem negra do animal. Hoje é nosso grande dia, amigo, sussurrou ao ouvido do cavalo. Só precisamos mostrar a eles o que já sabemos, que somos uma equipe. Cláudio, supervisionando os preparativos finais, não pôde deixar de sorrir ao observar a interação entre os dois. Nervoso? Perguntou a Miguel. O menino refletiu por um momento antes de responder. Não mais. Agora é só alegria. Do lado de fora, Ricardo Mendonça estava prestes a fazer um anúncio que ninguém esperava. Em frente a um microfone instalado em um pequeno palco, ele se dirigiu à multidão elegante reunida diante dele. Senhoras e senhores, bem-vindos à Fazenda Mendonça. Hoje testemunharemos algo verdadeiramente extraordinário. A apresentação de Trovão, um puro sangue anteriormente considerado indomável, agora em perfeita harmonia com seu jovem treinador Miguel Torres. Aplausos educados interromperam brevemente o discurso. Mas antes da apresentação, tenho um anúncio especial a fazer. Hoje não marca apenas a estreia de Trovão em sociedade, mas também o lançamento da Fundação Trovão, uma organização dedicada à promoção de métodos éticos e humanos na criação e treinamento de cavalos. Murmúrios surpresos percorreram a plateia. Por décadas, muitos de nós nesta indústria vimos esses magníficos animais primariamente como investimentos. Hoje, através das ações de um menino corajoso, fui lembrado de que eles são muito mais que isso. São parceiros, companheiros, seres sensíveis merecedores de nosso mais profundo respeito. Na primeira fila, Jorge Mendes observava com expressão pétrea. Apesar da investigação em curso, sua influência e dinheiro haviam garantido sua presença no evento, embora seu prestígio estivesse irreparavelmente danificado. E agora, concluiu Ricardo, é com imenso orgulho que apresento a vocês, Miguel Torres e Trovão. As cortinas da arena central se abriram, revelando Miguel montado em Trovão. O silêncio desceu sobre a multidão enquanto o menino guiava suavemente o majestoso cavalo negro para o centro do picadeiro. O que se seguiu foi uma demonstração que ninguém presente jamais esqueceria. Sem chicotes, sem esporas, sem comandos forçados, Miguel e Trovão executaram uma sequência de movimentos que mais parecia uma dança coreografada. O cavalo respondia aos mais sutis gestos do menino, movendo-se com uma graça e precisão que arrancava suspiros da plateia. Em determinado momento, para espanto de todos, Miguel desmontou completamente. Sem qualquer equipamento de controle, apenas com gestos das mãos e comandos vocais quase imperceptíveis, ele guiou Trovão em círculos, diagonais, e até mesmo em um impressionante movimento de empinar as patas dianteiras. Quando a apresentação chegou ao fim, houve um momento de silêncio atordoado antes que a plateia explodisse em aplausos entusiasmados. Muitos se levantaram, oferecendo uma ovação de pé. Lágrimas não eram incomuns entre os espectadores, tocados pela beleza do que haviam testemunhado. Jorge Mendes foi o único que permaneceu sentado, o rosto uma máscara de amargor. Ao lado dele, Eduardo sussurrou: Senhor, talvez devêssemos ir embora. Não, respondeu Jorge entre dentes. Vou enfrentar isso até o fim. No centro da arena, Miguel desmontou e abraçou o pescoço de Trovão, que baixou a cabeça em um gesto quase humano de afeto. Sebastião, observando de um canto,
não conseguia conter as lágrimas de orgulho. E Ricardo Mendonça, o poderoso homem de negócios que construíra um império, sentia algo novo florescer em seu coração. Uma sensação de propósito que nenhuma aquisição material jamais lhe proporcionara. Nos dias que se seguiram, a história de Miguel e Trovão espalhou-se muito além do mundo da equitação. Tornou-se um símbolo de como a gentileza pode superar a força, de como a compreensão pode vencer o medo. A Fundação Trovão recebeu doações substanciais de pessoas inspiradas pela história, permitindo que expandisse sua missão mais rapidamente do que Ricardo jamais imaginou. Jorge Mendes eventualmente enfrentaria as consequências legais de suas ações, embora sua punição fosse mais branda do que muitos considerariam justo. Sua reputação, entretanto, estava destruída. Um golpe mais severo para um homem que vivia de aparências e poder. Quanto a Miguel e Trovão, sua jornada estava apenas começando. O menino continuaria a aprender e crescer na fazenda, agora não apenas como um funcionário, mas como um protegido de Ricardo, que via nele o filho que nunca tivera. Trovão desfrutaria da mistura perfeita de liberdade nos pastos e o trabalho que aprendera a amar ao lado de seu jovem amigo. E nas manhãs douradas, antes que a fazenda despertasse completamente, ainda era possível vê-los cavalgando pelos campos abertos. Não mais um menino e um cavalo selvagem, mas dois espíritos livres, unidos por um laço que transcendia palavras, um laço forjado na confiança e no respeito mútuo, um laço que fizera o impensável acontecer.